Fala galera! Mais uma vez com vocês aqui, esse é o Teologados e dessa vez a gente vai tratar um assunto um pouco polêmico. A gente tá voltando com essas polêmicas e o que a gente quer falar com vocês aqui é sobre uma crise que está acontecendo nessa igreja pós-moderna, principalmente nas igrejas aqui do Brasil. A gente está enfrentando muito isso, que é o tema dos desigrejados. O que é ser desigrejados? Ser desigrejados é você não fazer parte de uma igreja. Ser desigrejado é você estar dentro de uma igreja e não ter comunhão com ela. Ser desigrejado é o quê? Ser desigrejado é simplesmente ser uma pessoa que não faz parte de uma comunidade de fé, que não se relaciona com outros cristãos de forma formal, né? De maneira formal, por diferentes motivos, né? Por diferentes motivos. Alguns são por ofensas e... Tem vários motivos, né? As pessoas costumam dizer que a igreja ela é um pouco hipócrita, né? A igreja é um pouco falha. Bom, tratando-se de que igreja é o ajuntamento de pessoas que são pecadores e que sim, Deus veio para juntar esses pecadores para salvá-los, porque os justos, os santos da época já não precisavam de salvação, então é um lugar de hipocrisia mesmo, é um lugar de pecadores sendo moldados, transformados pela palavra de Deus e servindo a Deus e juntos nisso, né? Um outro motivo pelo qual as pessoas costumam, né, deixar as igrejas é porque elas se decepcionaram por alguma questão. Às vezes é por questões doutrinárias, porque quem prega está ensinando coisas que não são bíblicas, ou talvez por causa dessa onda aí de pregadores da prosperidade que somente querem o dinheiro das pessoas e que de fato é uma verdade. Hoje tem muitas igrejas que simplesmente pregam sobre dinheiro e não tem nada mais, né? Não pregam sobre o amor de Deus, sobre o caráter de Deus, não pregam as escrituras, simplesmente querem o dinheiro das pessoas. Mas isso não é bem uma desculpa ou uma justificativa para a gente simplesmente sair da igreja. Isso pode ser resolvido de uma outra maneira, né? Sim. Não é argumento sólido e consistente para você dizer, olha, não existe dessa igreja que eu estou fazendo parte, ela não existe uma pregação fiel às escrituras, eu não vejo realmente uma teologia boa, eu não vejo Deus sendo mostrado para aquela galera e a galera vivenciando as experiências de Deus. Tá, isso é com essa igreja, é com essa marca específica, mas por que você não faz parte de uma igreja verdadeira? Por que você não busca uma igreja que é sólida nas escrituras, que visa sim, apesar dos seus erros, apesar das suas falhas? Uma coisa que tem que ficar clara. Geralmente a gente se vislumbra, né, com as igrejas que têm um caráter reformado, têm um caráter calvinista, de uma fé mais sólida, mais histórica, que busca assim atender e a buscar os padrões diretos da Bíblia, viver pelos ensinos bíblicos. A gente se vislumbra e esquece de que são pecadores, que vai existir falha. Mas em nenhum momento a falta dessas igrejas ou a escassez dessas igrejas são motivações para que a gente realmente deixe de congregar, que a gente deixe o corpo de Cristo. E de fato, essa desculpa de dizer que eu não vou à igreja porque eu simplesmente me decepcionei ou fiquei magoado com algum problema que eu tive dentro da igreja, porque o pregador ele não fala o que a Bíblia diz. Essa generalização ela é bem problemática, porque é verdade, existem igrejas que fazem isso, existem igrejas com pessoas complicadas, e é verdade. Ora, a solução não é simplesmente deixar de ir para todas as igrejas. A solução, então, é ou perdoar aquela pessoa que te magoou, que é uma atitude cristã, ou buscar uma igreja onde a palavra de Deus seja pregada. Mas a comunhão, a participação da igreja, ela é fundamental para a vida cristã. E é sobre isso que a gente vai tratar agora. A gente quer tratar sobre os argumentos contra a ideia de não participar da igreja. O primeiro argumento, normalmente a favor, é dizer o seguinte: olha, Jesus nunca deixou uma igreja institucionalizada. Jesus nunca falou de igreja, isso aí é coisa da história que os homens inventaram para poder subjugar os outros, para poder se beneficiar e tal, mas nunca houve uma igreja formal. Bem, eu tenho mais notícias, né? Na verdade, Jesus sim falou a palavra eclesia.
quando nós vamos, por exemplo, a Mateus 18, que o contexto é de reconciliação, de exortação ao perdão, entre os irmãos, nós vemos que Jesus diz o seguinte, ele diz assim, quando você tiver alguma coisa contra o teu irmão, chama ele, conversa com ele, e se você conversar com ele e ele se arrepender do seu pecado, né, desse problema, dessa briga aí, você ganha seu irmão. Ora, se ele não te ouvir, se ele não der ouvido para você, você leva esse problema aos anciãos, aos líderes da igreja, e posteriormente, se o problema continuar, você leva isso à igreja como um todo, e a palavra é eclesia. E se aquela pessoa não ouvir, ou seja, se o outro irmão, aquela pessoa que diz que é irmã, ela simplesmente continua sendo obstinada na sua posição, rebelde, ela simplesmente é expulsa da congregação, ela simplesmente é expulsa da eclesia a qual Jesus se refere. Agora, é muito óbvio que não pode haver expulsão de lugar nenhum se não houver uma igreja formal, né? Então, esse já é um argumento bastante forte. Jesus está pressupondo que há uma igreja formal, embora não da mesma forma como hoje, mas há uma igreja formal da qual as pessoas fazem parte e das quais as pessoas têm senso de dever e principalmente da qual pessoas podem ser expulsas dali por falta de comprometimento com a palavra. Sim. E o argumento lógico é esse, né? É uma lógica. Se existe uma expulsão de uma certa organização, é óbvio que existe essa organização. Então Cristo está falando de igreja sim, Cristo está falando do ajuntamento, talvez não nos moldes que nós conhecemos hoje, com todas as nossas formalizações, mas sim, existe um argumento lógico e muito potente para que você faça parte dessa igreja. E o ato de você não fazer parte dessa igreja, você se colocar rebelde quanto a isso, se mostra a sua descaracterização do cristianismo. Isso. A marca do cristão é o arrependimento, é o perdão, e isso tem que ser envolvido e vivido junto com o corpo. O segundo argumento vem nas palavras de Paulo. Quando nós vamos então a 1 de Coríntios capítulo 5, nós vemos que Paulo está tratando da excomunhão, da expulsão de um sujeito que mantinha relações ilícitas com a mãe dele, ou com a esposa do pai dele. E Paulo diz no último versículo desse capítulo, ele diz assim, expulsai dentre vós o malfeitor. Então, o argumento é o mesmo. Sim. Se não houver, ou se não houvesse uma formalidade, se não houvesse um senso de dever, uma igreja formal onde as pessoas tivessem que render contas umas para as outras, né? Não haveria expulsão. A expulsão ou a excomunhão da comunhão dos santos, né? Do convívio aí, ela pressupõe uma organização. E o terceiro argumento a favor dessa igreja, dessa eclesia, é que Deus, o próprio Cristo, estabeleceu líderes, pastores, mestres para cuidar dessas igrejas. E isso foi reflexo do que Cristo deixou para nós. Essa liderança, ele constituiu os apóstolos constituíram presbíteros, dali saiu diáconos para servir o povo. Me diga uma coisa, se eu não tenho ovelha, se eu não tenho o povo para pastorear, por que Deus daria pastores, se não há necessidade desse corpo? Se não há necessidade de serviço? Por que ele estabeleceria mestres? Por que ele estabeleceria pastores? Por que haveria as cartas? A maioria do Novo Testamento Deus usa a pena de Paulo para escrever. E ele vai escrever as epístolas para igrejas. As cartas de Paulo direcionadas à igreja de Corinto, à igreja da Galácia, à igreja de Efésios, à igreja de Éfeso, à igreja de Filipenses. Então você vê a instituição, a organização envolvida em todo o Testamento. E ele direciona aquelas cartas aos líderes a combater falsos líderes ali naquele meio. Então é um argumento muito forte, não dá pra gente olhar para o Novo Testamento e dizer, não, no Novo Testamento não existia essa ideia de igreja. Não há margem para pensar em que no Novo Testamento existiam crentes isolados, sim, solitários que viviam um cristianismo afastados de toda a comunidade ou do convívio aí dos mestres, dos pastores. Inclusive o próprio Paulo fala a Tito, na carta de Tito, olha, para isso eu te deixei em Creta, né, na ilha de Creta, para que estabelecesses
líderes, né, anciãos aqui, que cuidassem da igreja. A questão é que essa organização está por trás. Há todo um cuidado, há toda uma manutenção do corpo de Cristo por meio dos líderes, para que os cristãos formassem parte dessa organização, formassem parte desse convívio, desse viver no dia a dia entre todos. Cristianismo solitário, cristianismo sozinho, não é bíblico, simplesmente. Não existe. Inclusive, e esse é o quarto argumento, o cristianismo solitário, o cristianismo isolado, ele é catalogado como uma rebelião ao mandato de Deus. Ele é catalogado como uma atitude daqueles que simplesmente não querem dar ouvido à palavra de Deus. Você vê que o cristianismo, ele tem base em quem? No Cristo, que é o cabeça de uma igreja, de um corpo. A linguagem do Novo Testamento inteira vai dizer sobre isso. Nós somos igreja de Cristo, ele é o cabeça e nós somos o corpo. Nós somos os que servem como membros. A ideia de se rebelar contra essa igreja é você se colocar como membro amputado desse corpo. Se eu não faço parte desse corpo, que o cabeça é Cristo, eu estou me amputando, eu estou saindo da videira, eu não sou mais um ramo que está ligado ali na videira, e eu estou sendo amputado desse corpo. Portanto, se eu corto um dedo e tiro ele não cresce, ele morre, né? Ele definha, ele seca, ele apodrece. Inclusive é por isso que o autor da carta aos Hebreus fala em Hebreus 10, 24, 25, ele fala o seguinte: olha, não deixemos de nos congregar como fazem, como alguns têm feito, né? Ele está exortando aos hebreus a continuarem na fé, a aprenderem a doutrina correta, a crescerem, a se exortarem uns aos outros, a se amarem uns aos outros. Então, o melhor ambiente, o melhor local para qualquer cristão continuar na fé, para ele crescer no conhecimento de Cristo, na graça, o melhor lugar é a igreja. Junto a outros cristãos mais maduros, mais experientes na fé, se aproximar deles e receber, sim, as chicotadas, as exortações, mas também amá-los, também receber o carinho deles. E aqui entra um elemento chave, que é o elemento da humildade. O elemento da união com a igreja é a humildade. O apóstolo Paulo, falando em Filipenses, ele fala aos filipenses que ele deseja que haja nos filipenses o mesmo sentimento que houve em Cristo. Sim. E por que ele fala isso? Porque ele quer falar sobre humildade em relação à união. Os filipenses, ao que parece, estavam brigando entre eles e estavam se separando. Existiam duas irmãs que eram muito importantes para aquela comunidade, que por conta de orgulho estavam combatendo e não queriam se perdoar. Exatamente, né? Então, se o cristianismo isolado fosse uma solução, Paulo estaria dizendo: olha, tudo bem, vai você para um lado e vai você para o outro, né? E cria uma congregação você ali, né? Cria outra você exatamente, ali. Tá bom, né? vamos embora, vamos viver. Mas não é assim que Paulo soluciona as coisas. Ele diz: olha, que haja em você o mesmo sentimento de humildade de Cristo, que ele, sendo ainda Deus, ele foi tão humilde, sim, tão manso, que ele se rebaixou, ele se esvaziou a si mesmo, deixando a forma de Deus e se tornando servo. Então, e não somente isso. A humilhação de Cristo não é só se esvaziar disso, mas é subir e montar numa cruz, se fazendo maldito. Olha o grau de humilhação que ele faz. Exatamente. Então, e é isso que ele chama. Paulo nos chama essa humilhação. Humilhação tem a ver com humildade. Então esse é o sentimento que nós devemos ter. E esse é o sentimento que deve reinar na igreja. Sim. Você foi magoado por alguém na igreja? Você foi talvez desmotivado por alguém? Você recebeu palavras duras da igreja? Então, você não encontra apoio nos líderes, você não encontra apoio ou sabedoria na liderança da igreja. Perdoe, busque a graça de Cristo, perdoe aqueles irmãos. E se você acha que não há naquela igreja pessoas que realmente defendem o que Deus diz nas Escrituras, então faça duas coisas: comece você a estudar as Escrituras de forma séria e busque uma igreja que você considere que fala a palavra de Deus. Sim. Mas nunca se isole do corpo de Cristo, porque é esse desenvolvimento, é esse ferro com ferro que afia, que nos santifica, que nos leva mais perto de Deus.
E lembrando que Cristo, ele veio buscar uma igreja e não pessoas isoladas. Exatamente. O noivo, ele vem buscar a noiva e não apenas um dedo dela ou apenas uma unha do pé, mas ele vem buscar um corpo inteiro. E nós precisamos, é ordem bíblica, que nós estejamos juntos nesse corpo. Bom, galera, esse foi o vídeo. Muito obrigado para você que assistiu até aqui. Se existe alguma dúvida, deixa aqui no comentário, dá um like, segue a gente. Deixa aqui a sua consideração sobre esse vídeo. Que deixa o você textão acha. aqui embaixo. Procura a gente nos e-mails, nas redes sociais, tem Instagram, tem grupo no WhatsApp, tem Spotify, tem Facebook, tem um monte de coisa. A gente vai ser feliz em falar com vocês. Valeu!